lembrando que esse é o seu programa que aborda tudo do universo da comunicação, criatividade e entretenimento. A gente sempre recebe 2 convidados muito especiais. A gente também sempre está lá no Facebook para você que não quer só ouvir a gente, mas também quer assistir. Entra lá no Facebook do Programa Reclame, facebook.com/Programa Reclame, e também no Facebook da Kiss FM, certo? Eu sempre venho pra cá e fico pensando, como é que eu vou começar o programa, vamos falar alguma coisa que aconteceu na semana, aí já me veio na cabeça, carnaval. Vou falar de carnaval com eles? Essa história que o carnaval começa semana que vem. Não, ele já começou. Prova de que ele já começou. Nath Rodrigues, minha querida companheira de bancada, cadê sua... Você veio, sua voz não? Eu vi, a minha voz ficou lá no bloco. Começamos o carnaval. Ela só vai voltar praticamente depois do carnaval. E como foi? Foi agitado o final de semana então, Nath? Maravilhoso. Eu sou super carnavalesca, né? Eu espero o ano todo pelo carnaval, isso desde criança. Então é uma época que eu aproveito muito, espero e me programo pra pular o carnaval. E perde a voz. Eu vou rir hoje durante o programa com a voz da Nath. Do meu lado aqui, do meu lado esquerdo também, ele, a verdadeira enciclopédia humana deste programa, Emerson Souza. Seja bem-vindo, Emerson. Estamos aí, com voz, né? Com voz. Não perdeu, mas foi. Não, fui, dá uma passadinha no Baixo Augusto ali, foi legal, viu? Você gosta de um agito, né, Emerson? Eu acho legal, eu gosto de fazer esse retiro espiritual. Retiro espiritual? Eu quero saber qual que é o retiro nisso aí. Bom, aqui do meu lado, colocando boas músicas sempre com a gente, Rodrigo Branco. Rodrigo, temos bons sons hoje? Temos bons sons, boa noite a todos. E ó, por incrível que pareça, eu também fui pro carnaval. Mentira! Onde? Conta isso! Eu fui por enquanto só no Alceu, que eu vou todo ano no Alceu, que eu amo o Alceu. Maravilha. Mas nessa semana porque eu não consigo te imaginar pulando no bloquinho cantando axé. Tem uns blocos de rock, né? Eu vou pro bloco 77. Sim, por isso que eu te perguntei. Muito legal. Sensacional. Sábado que vem. Sábado que vem já deu a letra. Rodrigo, porque o biotipo do Rodrigo é roqueiro, né? Um cara que você fala, ele não vai pular o carnaval, mas ele vai, até porque não tem biotipo no carnaval, não, certo? Todo mundo é igual. Muito bem, então vamos começar aqui soltando uma música boa pra gente, daqui a pouco a gente volta, vamos começar com Placebo, sim, Placebo. Uau. Ever You, Ever Me, a gente volta já, lembrando que no Facebook estamos ao vivo. Nossa, melhor álbum do Placebo é esse. Placebo é muito Nossa, bom, melhor álbum. Você que está acompanhando a gente no Facebook, seja em casa, no trabalho, no trânsito, espero que não, você pode assistir agora os destaques do programa Reclame lá no Multishow. Dá uma olhadinha, na volta a gente conversa e vou mostrar essas lendas aqui. Ser tudo que eu queria fazer, me libertei daquela vida vulgar que eu levava estando junto a você, e em tudo que eu faço. Reclamers Band, 1, 2, 1, 2, 3. Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer. Me libertei daquela vida vulgar que eu levava estando junto a você, e em tudo que eu faço existe um porquê de ser quem eu sou, de estar onde estou. Agora só falta você, você! Pra quê? Pra assistir o nosso Reclame nesta quinta-feira, porque tá imperdível, tá muito melhor do que a performance dessa banda, inclusive, gente! Nós temos uma matéria de capa com PJ Pereira, da Pereira Odell. Também temos Felipe Luque, da Liulara TBWA, trazendo pra gente uma análise da categoria Outdoor do Festival de Cannes desse ano. E além disso, temos também uma matéria muito interessante sobre proteção dos dados na internet, né? Que a gente fica bem preocupado aí. E é isso, vamos lá, banda! Vamos comigo, hein? Agora, hein? Agora só falta você, vai, Ray Charles! Agora só falta vocês! E sem ligar, o que aconteceu? Um belo dia vou lhe telefonar pra lhe dizer que aquele sonho que Falta 1 minuto e 20, é isso? Muito bem. Estamos de volta. É isso aí. A gente precisa apresentar os nossos convidados, mas a pré-apresentação. Já que é pré-carnaval? Mas assim, as emoções têm que ser guardadas, por exemplo, né? A gente tem que fazer a pré-apresentação. Fala aí, Emerson. A gente tá com Jefferson Dourado.
que é uma lenda, é um cara que ele chegou junto com essa história de banco no digital, bem antes do Next, que ele tá à frente agora, já tinha uma história com digital pra caramba, né? Desse primeiro site digital, né? Isso aí. Mobile também, Mobile Bank. E tem um rapaz novo aí, que tá começando agora, né? Começando a carreira. Começando a carreira, Começando a carreira por me agora. receberem. Uma carreira no cinema, direção, estou estudando. Ele tá começando a carreira, aliás, Vai ele ser, começou né? já tantas carreiras e todas ele é super bem sucedido, meu amor. Não, na verdade, assim, acho que artisticamente a gente pode sempre evoluir, ampliar as possibilidades. Eu sou ator, desde que comecei, e espero continuar para sempre como ator. Mas a gente acaba sempre, assim, ampliando mesmo as possibilidades, né? Já dirigi, já escrevi algumas coisas, já cantei, eu gosto muito dos musicais, então é por aí. Vamos voltar pro 10 ar, segundos, agora a gente volta pro ar e agora a gente vai pra Bora. apresentação do ar. essa história toda. Muito bem, estamos de volta. Esse foi o Placebo com aquele som andrógeno que a gente ama sempre que toca. Muito bem, lembrando, vem com a gente, tá? Onde quer que você esteja, vem com a gente, chama quem estiver aí com você, entra, dá pra ouvir a gente aqui onde você estiver ouvindo e também dá pra assistir a gente lá no facebook.com/programa Reclame. Nath Rodrigues, quem são os nossos convidados da noite? Vamos começar. O nosso primeiro convidado da noite, ele é muito querido por todos, ele é capricorniano, mineiro, é ator, diretor, psicólogo, cantor, produtor cultural, ele é um gênio da arte, meu amor. Senhoras e senhores, com vocês, Léo Mijorim. Grande Léo! Leonardo Mijorim, aqui eu chamo ele de Léo porque Nossa intimidade, ele já né? tem uma intimidade grande na minha vida. A gente já fez 2 novelas juntos, né, Nath? É. 2, Insensato Coração E Essas Mulheres. E essas no mulheres. TV Record. E foi uma experiência incrível, né? Porque a gente ficou Foi. morando Em Tiradentes. em Tiradentes Foi uma incrível, época, foi porque não incrível. tinha. Uma turma toda, É. essa história de viajar com o trabalho, seja teatro, cinema, A gente acaba televisão, ficando muito família. cria, Né? cria uma, assim, uma integração muito grande, muito forte entre as pessoas. Depois cada um vai para um lado, porque é assim mesmo, né? E Eu cada com um o foi Felipe pra um lado, Solari mas já a fiz, gente- já fiz um filme e o que Total. mais? E fizemos o Zé do Caixão, a série. Uma também. série. Exatamente. Então a gente fez o Rinha, É. Eu comecei ontem, na verdade. As eu acabei diversas de começar. casas e famílias que um artista acaba construindo durante sua carreira, assim, né? sim. Muitos lugares e muitas pessoas. Eu né? acho É, bacana e a isso gente que- passa muito tempo fazendo um trabalho, né? É, exato. por mais Então que a gente acaba se que separe, se fica torna uma família. Fica um carinho, assim, fica uma admiração muito grande, a gente vai acompanhando um ao outro. Emerson, continuando os nossos convidados, por favor. Então, o nosso segundo convidado de hoje, ele tá 31 anos na organização Bradesco. 31 anos. É um tempinho, viu? Ele já tem algumas copas. Minha idade. Ele participou das implementações digitais feitas pelo banco, atuou no time que implantou o Bradesco Internet Banking e ainda da presença do Bradesco nas redes sociais. Em 2015, ele iniciou a jornada de ideação, desenho e construção do Next, que foi lançado no final de 2017, sendo o primeiro banco dos grandes bancos a ter um banco 100% digital. O Nossa. Next já chegou a mais de 500 mil clientes. O nosso convidado de hoje, que se confunde aí com a história dos bancos no digital, que adora a Legião Urbana, Bom. queria cantar, mas teve um problema na voz na época e não conseguiu. Ele foi pro Tipo a carnaval, Nath, eu tipo a encontrei ele Nath. no carnaval essa semana. Tá recuperado, tá digitalizado. Essa lenda é o Jefferson Honorato. Muito bom. Você se arrependeu de não ter começado sua carreira musical aí como cantor? Pois é, acho que eu percebi que o meu dom era mais dentro do mercado financeiro. Aí, 31 anos participando da indústria, de uma série de transformações digitais, tecnológicas. E hoje nós estamos vivendo uma abundância tecnológica que vai nos permitir experimentar novas soluções, novas experiências que vêm dentro dessa indústria em constante transformação. E só complementando ali, nós já passamos de 2 milhões de clientes dentro da plataforma em 2 anos. Uau. Então É uma família bem grande, hein? uma família grande, já tem um contingente relevante aí de clientes que estão utilizando a plataforma e nos retroalimentando com uma série de informações importantes todos os dias. E tem uma faixa etária, esse público, quem que tá no Banco Next? Na verdade, quando você fala de público, mercado hiperconectado, você não pode definir propriamente uma idade. Isso tem a ver com o comportamento das pessoas, né?
Mas naturalmente que você tem uma geração ali de pessoas hiperconectadas que se concentra ali entre 18 e 35 anos, você tem um maior número de contingentes, mas isso vem mudando paulatinamente, né? Você vê hoje as pessoas usando uma série de plataformas para pedir comida, carro, uma série de coisas, e dar o salto para o uso das plataformas digitais financeiras é um caminho natural. Então a gente vem observando aí que não tem uma restrição. Não tem receita, né? Ela é absolutamente democrática, aberta para todos. Ótimo. E como é que funciona eu querer ter uma conta digital? Porque você estava me falando que ele tem uma associação com o Bradesco. Sim. Né? Como é que funciona para quem não sabe? A Nath está negativada no SPC. Ela consegue abrir uma conta lá? Consegue. Ótimo. Tem financiamento. Pela história dela já tem crédito. Comprovada. Olha só. Na verdade é o seguinte, quando a gente pensa em banco, né, no caso do Bradesco, uma grande organização, ele está presente em uma série de segmentos, de públicos, de mercados. Tem uma presença física importante, que ela exerce um papel preponderante hoje na bancarização, principalmente. Você tem no Brasil aí 30, 40 milhões de pessoas economicamente ativas não bancarizadas, onde a presença física ela tem uma... Não bancarizadas? Economicamente ativas, tem renda, tem sendo gerada e ainda não são bancarizadas. Então, presença física, principalmente, a gente pensa que o Brasil é um país continental, você tem regiões aí onde o digital ainda não é uma realidade, a presença física ela ajuda muito nesse processo de trazer essas pessoas para a inclusão financeira. O digital ele vem numa pegada de complementação de tudo isso, porque você tem essa nova geração, esse novo público demandante por experiências puramente digitais, e aí que a gente idealizou, pensou e implementou o NET. A vantagem, mais do que ser um banco digital, né, quer dizer, você faz tudo efetivamente pelo celular, desde abrir a sua conta até todas as suas jornadas financeiras. Mais do que essa vantagem propriamente digital, o fato de estar plugado dentro da estrutura do banco também te permite usar toda a nossa infraestrutura de, por exemplo, caixas eletrônicos. Então, Sim, isso é uma vantagem grande. lógico que você tem ali as suas transações cotidianas, tudo que você precisa fazer pelo celular, mas na hora que, por exemplo, você precisa materializar um dinheiro, Existe tem um aí lugar 50 físico. mil caixas eletrônicos para você realizar. Então, essa junção de fatores de competências, você pegando elementos positivos que um banco tradicional tem e somando com as inovações de um banco digital, ela de fato te dá uma completude, uma experiência positiva aí para os clientes como um todo. Jefferson, eu tô querendo materializar um dinheiro, mas é pro meu espetáculo. Você me diz onde é que eu entro nessa plataforma? Patrocínio. Né? Uma comédia maravilhosa. Tem papel pra Natália, tem papel pro Felipe. Vai empregar uma galera aqui. Vem com a gente, já. Entendeu? Uma comédia bacana pra Eu já São tô com Paulo. crédito, amor. Se você me colocar, ele vai patrocinar Tá com vendo, certeza. Jefferson? Não, aqui da casa. A gente consegue Como uma lista ator. de pleitos aqui. Você vai me deixar um e-mail depois que eu vou te mandar um projeto. Mas antes de você vender seu projeto, que vai acontecer, Tá acontecendo. eu sou médico e eu já recebi essa informação Você aqui. vai entrar na Pô, equipe também, ele meu é chapa. astrólogo. Tudo certo. Já tô lá, Léo. Como é que a gente tá falando do universo digital aí? Como é que o universo digital colabora, por exemplo, com o trabalho de ator, por exemplo? Eu sei que tem uma cobrança grande, você precisa ter seguidores para conseguir algum papel, Sim. mas como é que ajuda e como atrapalha, por exemplo, essa Eu parceria? penso assim, né, vamos dizer, com a proliferação dos meios de comunicação, vamos dizer, entre aspas, a democratização desse acesso, que Esse é, entre aspas, ponto de ainda, né? contato, né? Eu penso que quem não tiver na internet vai deixar de existir, de certa forma, daqui 5, 10 anos, né? A possibilidade de você ter hoje um canal de comunicação através da internet, isso é muito forte, isso mexe com toda a estrutura que a gente, né, sempre teve das grandes emissoras, né, assim, Quebra barreiras, né? porque todo mundo passa a ter voz, todo mundo passa a se comunicar. O que você vai fazer com isso já é uma outra questão. Mas eu acho que sim, é importante. Acho que é importante você encontrar a sua identidade ali, porque senão a gente fica como um eco de outras vozes, né? Assim, porque tá na moda fazer modinha, então eu vou fazer modinha. Pô, mas eu não sou um cara que acorda fazendo modinha. Então, quem sou eu no meio desse universo todo? Acho que isso é muito importante, mas a gente tem que... Eu penso que o artista, assim como uma empresa, qualquer empresa hoje em dia, tem a sua plataforma digital, né? Eu penso que todas elas, muitas até estão migrando da loja física somente para a loja online.
né? A TV eu também, penso que né? a gente também, a TV tá no também, mesmo né? processo. O streaming é isso, você assiste hoje no metrô, no carro, Onde você quiser, né? onde você quiser, pelos seus gadgets e tal. Então, assim, quem não se adaptar a esse processo de transição que a gente está vivendo, e hoje já não é novidade, mas a gente ainda está se adaptando a tudo isso. Eu acho que o Jefferson pode até falar mais sobre isso, porque ele trabalha há muitos anos com essas plataformas e tudo, porque você entende mercado, cliente e tudo mais. Para o artista, a gente, quer dizer, eu sou o cara que decora texto, mexe com a sensibilidade, com a emoção. Eu fui me tornando um produtor cultural, eu fui me tornando alguém que pensa vamos dizer, O universo, a cadeia toda, o universo, né? toda essa, exatamente, a cadeia de produção, por uma vontade própria e também por uma necessidade de pensar, poxa, eu não quero ficar só falando o que os outros escreveram. Aquilo que escreveram, quando eu me identifico, Legal. passa a ser a minha voz, passa a ser aquilo que eu acredito também, né? Mas eu também tenho vontade de fazer um trabalho mais autoral, de pensar isso. Como é que você, um como é que caminho. você pensa esse caminho sem perder o seu DNA? Né? Porque você é ator, você é diretor, você é produtor, você é psicólogo, você tem uma gama artística dentro de você muito grande e que acredito, né, que quando muitas vezes a gente acaba perdendo o DNA devido a essa evolução tecnológica, essas coisas todas que vêm, essas necessidades. Não, Nath, eu penso assim, a gente não tem que imitar ninguém, você tem que descobrir quem você é e buscar a sua identidade nesse sentido. Eu realmente adoro estudar, estou estudando cinema agora, já estudei psicologia, já estudei história, já estudei isso e aquilo, mas não me tira o meu lugar como ator, como intérprete. Né, que esse é o meu foco, né, que às vezes pode parecer uma coisa, nossa, é tão amplo que desfoca. Não, eu adoro falar do Miguel Falabella, por exemplo. Ele é um cara que estuda o tempo todo, dirige o tempo todo, escreve, atua, Plural, canta, né? faz. Então assim, nós podemos, possível, né? nós somos multimeios hoje em dia, né? Você que é uma atriz, que também canta, que também dança, você produz, você pode pegar a sua câmera e fazer um filme. A gente fez um filme junto lá em Tiradentes, de nossa autoria. Então assim, eu penso que hoje em dia a gente tem a possibilidade de se autoproduzir, de construir coisas e se comunicar. Acho que o mais importante é chegar até alguém e vamos dizer assim, encontrar esse respaldo no público, senão você fica também isolado. Mas não no sentido assim de que eu só posso fazer o que vai ter audiência. Acho que você tem que encontrar mesmo sua personalidade, e isso vem com o autoconhecimento, com o estudo, com esse caminho, e a partir daí você se colocar no mundo. Acho que é isso. O Léo falou muito, Jefferson, o Léo falou muito sobre como você se comunica, né? Como você se comunicar com o público. E o Banco Next Digital, o Banco Digital, ele vem aí com toda essa modernidade, ele precisa se comunicar com um público, né? Muitas vezes específico, muitas vezes apresentar o projeto também a um grande público. Que às né? vezes nem conta tem em nenhum outro banco, né? Exato. Público virgem. Então, como é que é essa comunicação de vocês com o público? Como vocês ativam a marca nesse sentido? Maravilha. Eu estava até conversando com o Leonardo um pouquinho antes de iniciar o programa. Ele tem uma de formação aí, uma expertise, né, um psicólogo. E dentro da indústria financeira, e aí principalmente nas plataformas digitais, a gente tem o profissional tradicional da indústria financeira, que tem o conhecimento todo de finanças, do mercado, tudo mais, mas nós fomos adicionando novos skills, novas competências. E uma delas, justamente, são essas competências que conseguem fazer uma leitura do comportamento humano. Então, dentro do nosso time hoje, nós temos psicólogos e antropólogos, que justamente eles estão imersos no campo, nas diversas regiões, em eventos, nas baladas, na jornada cotidiana das pessoas, entendendo como se dá essa jornada e como se dá a relação dela com o dinheiro. Isso retroalimenta todo o nosso processo de pensamento da plataforma como um todo e de como nós vamos comunicar a plataforma. Tem uma leitura hoje, um entendimento que é o seguinte: ninguém acorda pensando assim, hoje eu vou pegar um crédito. Você acorda pensando, hoje eu vou comprar um carro, hoje eu vou comprar uma casa, eu vou viajar. E o evento financeiro está por trás dessa sua jornada. Então, a partir do momento que você entende
quais são essas listas de desejo das pessoas, quais são as expectativas dela, fica muito mais fácil para você pensar, para você construir a plataforma e colocar o produto, o serviço financeiro como uma solução que viabiliza aquele desejo, aquele objetivo. Então, o pensamento parte do estudo do comportamento humano. A tecnologia que você vai usar é consequência. A gente está vivendo uma abundância tecnológica, você tem uma série de soluções disponíveis. A questão não é pegar uma solução de prateleira e simplesmente aplicar, é entender a aderência dela à necessidade e ao comportamento das pessoas. Perfeito. Ô Jefferson, a gente está falando, obviamente, do Next, do Bradesco, que é onde você desempenha a sua carreira toda. Mas antes disso, quem que é você, Jefferson? Quem é você, o cara que está há 30 anos no Bradesco? O que você consome? Que você fala de redes sociais, você fala do mercado digital, mas onde é que você está? Que plataforma que você está? Como é que você conhece essa Tá no Instagram, já marquei ele. Isso. Já postei um stories com o Jefferson aqui. E é heavy user do Instagram. Opa! É. Na verdade, hoje não é só a gente, pessoa física, que busca constantemente Sim. essas informações. Está plugado em uma série de plataformas de informações que retroalimentam, mas todo o ecossistema que está em volta ali, trabalhando com a gente, o staff, Mas e você? eles nos eu sou um consumidor muito ativo de meios digitais, eu uso muito as plataformas digitais para consumir conteúdo. Você gosta de série? Gosto de série, consumo muita notícia, não só do mercado financeiro, mas do mercado de inovação. Benchmark hoje não é só a indústria financeira, a gente olha para outras indústrias. Para quem está do outro lado acompanhando a gente, o que é benchmark? Você pode não saber o que é. Benchmark é você fazer uma análise comparativa de outras de soluções. Então, às vezes, uma boa experiência que você vai tentar viabilizar dentro da plataforma financeira, às vezes propriamente não está, o teu comparativo não é o mercado financeiro. Você vai pegar numa plataforma de entretenimento, numa plataforma de consumo de streaming, seja o que for, e aí você aplica aquilo dentro da plataforma financeira. Então, eu consumo muito conteúdo das redes sociais, a gente tem podcast, clipes internos, que a gente gera muito material todo dia, e também sou retroalimentado por todo um staff que tem acesso a uma série de informações. Muito bem, muito bem. Bom, enquanto a gente continua aqui o nosso programa, vamos ouvir um pouquinho de música, a gente volta já, a gente vai com Franz Ferdinand, Forry, e fica ligado. O que vocês estão agora? Ó, você que tá aí do outro lado, você que tá do outro lado, que não conhece o trabalho musical, conhece um monte de lado aqui do Léo, mas não conhece o trabalho musical da banda Vista, a gente separou um trecho aqui de uma linda canção. Você tá vendo no Facebook? Na volta a gente vai discutir um pouquinho essa história musical dele. Meu semblante estático no espelho estilhaçado do meu quarto escuro, quarto onde eu escondo essa compulsão. Deixa entrar o sol pela janela. Tenta lembrar que não precisa dela. E a impressão que ela quis me escutar. Você não tá com tempo aí? Voltou? Voltou aqui, ó, pro Face. Que Fala com legal. eles que eu vou preparar uma pergunta aqui. Faz tanto tempo. É isso aí, ó. Você já conheceu um pouquinho do trabalho musical e conta pra gente essa história da banda Vista aí. Acho que a gente tem quanto tempo no Facebook, Pedrinho? Esse já entrou. Tá?
Já 1 minuto e 10 a gente tem. 1 minuto e 10, mas depois a gente fala no ar, mas me diz aí. Sim, o Vista foi uma Brodagem, o que turma que é? que se juntou para fazer música, sem pretensões, assim. Como eu sempre tive meu trabalho como ator, a gente era convidado pra... A gente foi no Jô Soares, a gente foi na Xuxa, a gente foi convidado para tocar em alguns lugares, mas sempre como um hobby mesmo. Eu nunca tive essa pretensão de, né, lançar alguma coisa mesmo. Mas era um trabalho muito legal, muito lindo, assim, com os amigos, e muito carinho por eles, muita saudade. E, Eles seguiram carreira musical? sim, são músicos, são incríveis, os caras. O Caio Era uma tem turma que tocava pra o Caio caramba. tem uma banda chamada Capela, que é fantástica, apadrinhada pelo Marcelo Camelo. Ah, que legal. Não, eles tocam pra caramba. São muito bons mesmo. É que minha carreira como ator me levou, entendeu? E aí, E pro continuamos. musical, como você já fez, aí você acaba utilizando esses recursos também. Sim. Adoro fazer musical. Você já fez bastante, né? Já fiz alguns. Ecos era um musical? Não. Chegava a ser, Não, né? foi no Era Teatro drama. Folha, Foi, Ecos, né? fora aquele. Memória de Gigolô, sim. Memória de Gigolô era. Peter Peter Pan Pan era era musical musical. também. Peter vi. Pan, pode crer. Ele eu tem assisti cara de Peter Pan, total. né? Muito bem, muito bem. Tão Estamos jovem. de volta aqui. O clima, as conversas que rolam nos bastidores durante as músicas, no intervalo, você pode acompanhar no Facebook do programa Reclame ou no Facebook da Rádio Kiss, certo? Recebendo hoje aqui Jefferson Honorato, diretor do Banco Digital Next, e também o ator Leonardo Midiorin. Léo, Midioras, vários apelidos. Midora, né? é isso aí. E o Léo, que eu conheço há muitos anos, assim como o Nath Rodrigues, eu tava aqui comentando com a Nath. Nos seus diversos mergulhos, Léo, você é muito marcante. Então a gente lembra o seu momento que você estava se dedicando pra banda, pra ser cantor. A gente lembra do momento que você estava se dedicando e estudando pra psicologia também. Eu lembro muito claramente isso. Você se esforçando. E Mas agora isso é muito interessante porque isso faz ele ser um ator completo, né? Isso. Ao ponto de você ver cada trabalho, inclusive tá agora em cartaz com um espetáculo que eu assisti, dei dica aqui, O Ovo de que Ouro. chama O Ovo de Ouro, Isso com mesmo. alguns grandes amigos. Do Lucas né? Pape, o texto de um jovem ator e autor. Tem o Sérgio cara Lambert, fantástico, o Sérgio Lambert maravilhoso, no o Ando elenco. Camargo, a Rita Batata, É, isso mesmo. Luca. Direção do Ricardo Fala um Garçom. pouquinho sobre esse espetáculo. Olha, o Ovo de Ouro, Filipão, eu tô te esperando lá também, vocês Boa. todos aí, galera que tá ouvindo. A gente tem mais um final de semana aqui em São Paulo, que vai ser depois do Carnaval. Ah, sim, claro. Vai até o dia Vai 1º, ser dias né? 28 e 29 de fevereiro, Jefferson tá convidado, e dia Vamos lá. 1º de março, tá? É um espetáculo que trata sobre o Holocausto. Eu faço um judeu dentro do campo de concentração que era obrigado a trabalhar. Eles eram capturados e obrigados a trabalhar ali, vamos dizer assim, colocando as pessoas na câmara de gás, tirando Tinha os que corpos, ajudar colocando na no aniquilação fogo, era- dos parceiros. Exatamente, assim, uma coisa bem pesada. Bem. E para que não se repita, é importante falar desse assunto, né? É uma peça que trata com muita poesia de tudo isso, com muita esperança. Então, não é uma peça pesada, mas, por exemplo, quer dizer, não é pesado, o tema é pesado, não tem como a gente fugir disso, mas trata com muita Leveza, muita, né? Isso, eu ia falar Poesia, boniteza. Você acha que boniteza, né? Gostei. Mas assim, por exemplo, o Leandro Carnal foi assistir a gente no final de semana passado, divulgou assim, que ele tem um trabalho muito sério em relação à questão do Holocausto, do nazismo. Então é um tema muito importante para a gente abordar. A gente vai viajar com o espetáculo, ele dá uma paradinha agora em São Paulo, mas depois volta. E seguimos na carreira, né? Esses atores aqui maravilhosos aqui diante de mim, Felipe Solari, Natália Rodrigues. E assim, vocês sabem, né? Nossa carreira a gente vive de personagem em personagem, projeto em projeto. E é um prazer. A impressão que eu tenho às vezes é que eu já vivi muitas vidas, sabe, Jefferson? Você que está lá no seu mesmo ambiente corporativo, com a sua equipe e tal, claro que tem mudanças, mas pra gente, pro artista, a mudança é muito brusca, é muito evidente. Você passa 6 meses com uma equipe, você vive aquele universo. Por exemplo, eu fui para Marrocos no ano passado fazer uma novela. E aí, cara, já boto a burca, já boto tudo aquilo, já entro, mergulho, como você falou. A gente vive aquele universo todo, daqui a pouco aquilo acaba e você volta para casa, pro seu arroz e feijão e tudo mais. E aí vai fazer um espetáculo como Vai esse. para uma outra história, um outro universo. Então é também uma possibilidade de estudar, de conhecer, assim, com muita humildade sempre, né, gente? Sim, com Humildade para certeza. reconhecer que a gente não sabe nada, sabe porra nenhuma, que a gente tem A que gente tem que estudar para contar a trabalhar. história, né? E a gente está a serviço Sim. da plateia, a serviço do público.
Ô, Léo, só falar em serviço, fala, é Teatro Porto Seguro, né? Fala Teatro lá. Porto Quais os Seguro, que é um dias, teatro horários? fantástico, gente. É um teatro realmente muito bacana. Tem shows, tem espetáculos infantis, tem musicais. A gente está lá com o Ovo de Ouro nos dias 28, 29 e 1º de março, né? E Quais horários? realmente muito bom. Sexta e sábado agora, né? Às 20 horas e no domingo às 19 horas. Aliás, a gente tem que parabenizar aqui também o Porto Seguro por esse investimento que eles têm feito na cultura, é muito válido. Eu acho que investir e valorizar a cultura é uma obrigação de toda a sociedade. É legal quando a gente vê algumas marcas fazendo. Não, E o teatro, inclusive, assim, a gente Aliás- falou do Bradesco aqui, a Bradesco Sim, Seguros, eu já tive patrocínio deles. Então, eles contrataram uma empresa de tecnologia que usa um método 100% natural que vai induzir as chuvas de forma localizada a caírem sobre o sistema da cantareira. A tecnologia utilizada com um avião que eles usam na estação já é usada há pelo menos 12 anos pela Sabesp no sistema cantareira e em mais de 20 projetos para a agricultura no Brasil e até mesmo na África. Eles induzem as nuvens à chuva. Eles jogam para longe, para chover onde está precisando, né? Eles vão fazer até uma websérie especial que estará disponível nas redes sociais da marca a partir de 20 de fevereiro. Vê que negócio interessante, Jefferson, por exemplo, essa história da tecnologia. Pessoal, é a tecnologia também, junto com o avião, que é uma coisa que já faz parte da vida de todo mundo, mudando essa história da natureza. Como é que você vê como é que você vê isso aí? Bom, isso é um dilema interessante, né? Essa transformação toda que a tecnologia traz, essa mudança Possibilita, toda, né? possibilita, viabiliza. É um novo cenário que nós estamos aprendendo a entender, a enxergar e se adaptar a ele também. E adaptar as nossas vidas, as nossas jornadas. Chega a assustar um pouco, né? Você Chega fala, a bom, assustar. então eles têm esse poder. Então... Você estava falando Jogar isso. a chuva pra lá. Então, mas você falou de fazer a chuva artificial, digamos assim. Nas filmagens, né? O caminhão-pipa, quem que já fez alguma cena de chuva? Muitas, Provavelmente Nath já muitas. fez, né? Uma loucura, né, Nath? Muitas, e parece que realmente está chovendo muito. Exatamente. O cinema já era um pouco isso, né? O cinema sempre mexeu na natureza, né? Em contrapartida, isso pode viabilizar uma série de outras possibilidades. Um lugar de seca. Desenvolvimento de lugar de Agricultura. seca, Olha, novas no culturas. Engraçadinha tinha uma cena Presença- antológica com a chuva. Presença né? de Com a Anitta, Cláudia né? Raia. Presença de Anitta. Desculpa, presença de Anitta. Nossa, errei essa. Tá no imaginário coletivo. Tinha uma cena Tá antológica. Tem todos várias assim. no cinema, Tinha tem chuva várias na também. TV, né? Tem, Você já fez alguma? fiz muita cena de chuva. Eu fiz uma cena de chuva no primeiro capítulo de Mulheres Apaixonadas, que eu chegava no enterro da mãe, né? Personagem, e mandava a mãe sair do caixão. Tirar a mãe do caixão. E uma chuva, a gente levou 5 dias para gravar no cemitério São João Batista, lá no Rio de Janeiro, direção do Ricardo Waddington. Eu lembro. Cara, 5 dias assim, porque daí chovia de verdade. E não pode chover de verdade. Sim. Porque senão molha as câmeras. Vocês não A tinham um chuva, aviãozinho pra quando ela é pular pra lá? Quando a chuva é feita na novela, na série, ela tem que ser artificial. Então é um caminhão-pipa com as mangueiras e o cara fica, a equipe fica ali mirando aquela chuva Sim. no ângulo da câmera. Porque se chover de verdade, Estraga é uma equipamento confusão, todo. estraga Não tá sob equipamento, controle, todo né? mundo que está ali preparado para aquilo. Então chovia de verdade e a gente não podia gravar, foram 5 dias nessa tentativa, mas foi um primeiro capítulo e tanto. É uma chuva adestrada. A gente quer adestrar. Isso está na natureza do ser humano. A gente quer adestrar, Controlar as inclusive, coisas. aquilo que não é para A gente quer adestrar. controlar Né? tudo. Exatamente. Então, vamos um pouquinho de carnaval aqui, mais um pouquinho, né? O Carnaval de São Paulo que caminha a passos largos para ser o maior carnaval de rua do Brasil. Maior. Esse ano já foi, né? Tipo, Será. Os Será, focos é verdade. ainda vão passar. É verdade. Será? É que eu já tô Mas já nele. está com os números assim maiores do que... Já. Já, super. Maior do Os Brasil. números de anteriores. blocos e tal. No papel, é o maior carnaval de rua do Brasil. Que é um negócio impressionante. 644 600, blocos. E É desfilando 690 blocos. É muito bom. É muita coisa. É muito bom. Então, ele ganha mais um componente paulistano focado no rock and roll. O novo bloco, o bloco Rock Brasil, vai sair no dia 22 na Praça Dom Orione, no Bexiga, que é o berço do rock paulistano, a partir das 2h30, e eles vão tocar os grandes clássicos do rock nacional. E eles não vão transformar as músicas em marchinhas, vão ser rock and roll. É rock and mesmo, tipo carnaval. nós, mano. É, feito guitarra, Tipo baixo, nós. bateria. Nosso Rodrigo vai estar lá, com certeza. Vai, certeza, vai, Rodrigo? Eu certeza. prefiro marchinha nesse. Fala aqui, ó. Como é que é? Não, eu acho assim, no carnaval eu prefiro que seja marchinha. E Eu acho rock and roll, carnaval, marchinha. não é? Eu falei do 77, eles fazem punk rock, mas Em em marchinha. marchinha. Fica Marchinha. muito louco.
Como Mas Sargento também é Pimenta, também Marchinha. Mas nesse caso também é válido. Quem não gosta de marchinha tem essa opção. Tem essa opção. Das bandas tocando. Maravilhoso. Já que o carnaval chegou em São Paulo, não dá pra fugir, então pelo menos você encontra então. a sua turma. Tem opção pra todo mundo. É, a gente já tem o clássico bloco Let's Block, que já até veio aqui no programa, Let's uns Block. 2 carnavais atrás, que toca um clássico do rock, de ritmo, de marchinha, tem repertórios como Black Keys, Red Hot Chili Peppers e tudo mais, que ele vai sair no dia 22, no sábado, também às 14 horas, em Pinheiro. Um dos mais tradicionais blocos de rock é o Sargento Pimenta, já saiu, que é o Sargento Pimenta, uma alusão ao Sgt. Pepper's and Lonely Hearts Club Band, que é um clássico Dos Beatles. dos Beatles gravado em 4 canais. Maravilhoso, aquela capa maravilhosa também, a capa do disco, histórica. Já saiu, pô. Tem muitos outros Você bloquinhos tá dando o por aí. serviço do carnaval, é isso? A agenda, né? Quem estiver ouvindo a gente, pega um carro, Eu acho pega uma lógico caneta, que um deve papel de atualizando de Cultura já tudo. tá dada. O carnaval já é uma realidade aqui, né? Já está acontecendo, já vai ser, todo mundo vai ter. Se você vai ter que ir ao carnaval, então pelo menos encontre aí o seu bloquinho. E eu tava falando com a Nath antes do programa começar que cada bloquinho tem o seu trajeto, né? Coisa diferente que lá na Bahia, por exemplo, em Salvador, Fazem todos o mesmo. tem os famosos trajeto. trajetos de circuitos, onde, né, você tem 2 trajetos fixos ali, Osmar e Campo Grande e Dodô e Barrondina, que aí você tem, todos estão ali, né? Aí isso possibilita os camarotes, né? Você consegue centralizar um pouco mais esse carnaval. Aqui não tem como você centralizar, né? Você acha que um dia a gente chega lá e podem criar aí um circuito oficial? Todos vão para esse circuito? O Dória tentou fazer isso, né, na 23, mas não é o Carnaval de São Paulo. Cada um né? tem o seu espírito, né? O Carnaval de São Paulo, ele é... Cada canto da cidade tem um bloco, não dá pra você E cada colocar bloco tem tudo sua característica, Sim, né? tem os que saem no centro e tem as características Pessoa, né? do pessoas, centro, né? da Faria Particulares. Lima. Quais são as características do Baixo Augusta, por exemplo? Do bloco Baixo Augusta? O baixo, ele vem muito com sempre, né? Uma coisa muito politizada, né? De muita resistência, de muita arte, até porque quem comanda o bloco é a galera de cultura, então ele sempre vem com muita cultura, muita arte, muito falando das coisas atuais que estão acontecendo no momento, né? Mas aí tem milhões de outros blocos que vêm com outras milhões de coisas. É muito bloco, é muito... Não dá pra fazer um circuito onde tenha camarote. Não é carnaval de quebrar rua, não dá, Uhum. não é o Perfeito. movimento. É outra pegada. Falando em Baixo Augusta, que saiu esse final de semana com 1.300.000 pessoas, é muita gente. E isso levou muita gente, levou a voz de muita gente também. Que a gente até acompanhou lá a convite da Amistel. Teve um lance interessante, que foi que a Alessandra Negrini, que é uma rainha de bateria, não é isso? Não é rainha de bateria, ela é rainha do bloco. Rainha do bloco. Ela saiu vestida de índio, isso gerou uma polêmica com a história da apropriação cultural e tal. Que Mas ela, o bloco estava falando disso, né? Não teve uma apropriação. Não, eu não estou dizendo que cultural. teve, eu estou dizendo que nas redes sociais gerou essa polêmica. E eu te pergunto, Léo, o que você acha disso? Não só o fato dela estar sendo vestida, mas dessa polêmica toda que foi gerada na internet, onde todo mundo fala muitas coisas, independente de saber efetivamente que ela estava lá realmente fazendo um trabalho a serviço da cultura indígena, né? Mas o que você acha dessa repercussão que a internet possibilita para todo mundo falar qualquer coisa? Antes disso, desculpa te interromper, precisa deixar muito claro que ela estava junto com uma tribo indígena fazendo um trabalho social para isso, né? Porque a internet colocou ela num lugar sem saber o contexto. Começou a rolar uma fake news sem saber um contexto, por que ela estava lá, e ela foi homenageando e lutando por uma causa. Ao lado de uma tribo. É bem complexo, né, gente? Como lidar com isso? A Índia Bem Guajara. complexo. Mas acho que a Nath colocou bem, assim. É uma artista representando uma categoria com muito respeito, com muito cuidado. Sim. Eu acho que essa questão da apropriação cultural tem que falar assim do lucro e da autopromoção, se apropriando de uma determinada história, tribo, ou categoria, né, sem aderir necessariamente a essa causa, né? Todas as causas, elas lutam acho que todas as minorias, vamos dizer, todas as pessoas que lutam pelos direitos lutam pela mesma coisa, que é o direito de igualdade, direito de
de permanecer, da sua própria existência, digamos assim, sua própria identidade, né? Então acho que é um assunto muito complexo. Né? E não necessariamente você precisa ter poder de fala, se você tem poder de ação. O trabalho da Alessandra é uma atriz que tem teoricamente um corpo político, ela é muito engajada, ela luta por causas e que ela estava lá com um poder de ação para uma transformação, para uma melhoria, para uma turma, né, para uma tribo, um movimento de autopromoção. Sim, em detrimento de uma categoria. Jamais. E aí já entra uma pergunta mais, acho que qualquer pessoa poderia fazer essa pergunta, por exemplo. Quer dizer que se qualquer pessoa, independente de ser a Alessandra Negrini, se ser destaque de um bloco que reúne muita gente como é o Baixo Augusta, quer dizer, se uma pessoa qualquer hoje, esse ano, se vestir de índio na rua, então ela pode ser... Como é que funciona aí? Não estou falando do caso dela. Estou falando do caso dela, ok, ela estava com aval, estava fazendo um trabalho junto com uma comunidade indígena, ok, um trabalho social. Estou dizendo assim, vamos por uma outra pessoa, que já entra no grande lance, que esse lance da apropriação cultural é uma coisa que, por exemplo, a gente está vivendo um momento assim de muita transformação interna, para depois isso ir para fora. Como é que eu faço para me vestir, por exemplo, de índio na rua, para curtir um carnaval, como eu, por exemplo, já fiz, sei lá, no ano passado, na década de 80, 70. Hoje, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer num caso como esse? Teve uma questão que aconteceu numa peça de teatro, que o Luiz Lobianco, ator maravilhoso, Porta dos Fundos, está nas novelas, no teatro, muito engajado, ele fez um espetáculo a respeito, a história de uma transexual, né? Travesti ou transexual, não me lembro bem. Eu fui assistir o espetáculo maravilhoso. Houve uma passeata das trans, né, dos transexuais, reclamando por uma questão muito legítima. Qual era? Não tinha, ele estava falando daquilo, mas não tinha ninguém na equipe dele trans. De fato trans. Então, eu acho que assim, é legítimo o Luiz colocar isso em pauta e o trabalho dele é de luta por igualdade por essa categoria, né, por essa identidade. Então o trabalho dele é louvável, quero ressaltar isso. E também a discussão que se propôs a partir disso também é importante. Sim. Porque, de fato, quantas trans estão trabalhando de fato? Como atrizes, ou sendo capacitadas para tal função. Então eu acho que é uma questão que passa por aí. Que teve, que as pessoas se pintaram e estavam num lugar de... Eu não sei como você está falando agora, mas assim, falando desse anterior que eu estava colocando aqui, é como um cabo de força, que um puxa para um lado e puxa para o outro, mas ambos estão, na verdade, nesse caso, lutando pela mesma questão, que é a igualdade e liberdade de escolha, de expressão, de comportamento. Então assim, eu acho que a história, a sociedade, o contexto vai mudando a partir do momento que as pessoas vão se manifestando, vão questionando. Então é muito importante que a gente dê ouvidos aos questionamentos, porque eles têm um fundo legítimo, entende? Imagino que uma grande empresa deva olhar para todas essas questões também, né? Como um banco, como um conglomerado de empresas, deva olhar também para tudo isso, porque estamos todos nesse mesmo contexto, né? E na medida em que as coisas que o diálogo vai aumentando, a integração se torna possível. Sem o diálogo a gente só vai se degladiar e não vai chegar a nenhum lugar. Mas então o que eu quis dizer com isso aqui? Que é legítimo o debate, é importante que a gente pare, estude, tente entender. Vou dizer, eu não entendo muito bem desse assunto, poxa, vai ler alguma coisa, procura entender um pouquinho melhor, em vez da gente simplesmente rejeitar e falar, isso daí é mimimi, né, como é o termo usado hoje. Então, antes da gente rejeitar essas questões, acho que é importante a gente parar, debater, estudar, sem querer esfregar na cara do outro ou impor a sua opinião, mas de fato tentar entender assim, peraí, eu acho que a gente está falando da mesma coisa. Tantos lados, né? Vieses diferentes. Tantos lados de uma história. Exato. Né? Claro. E você, Jefferson, por exemplo, a gente está falando aqui, nesse caso específico do incidente no Baixo Augusta, esse ponto de contato, essas críticas ou as respostas, os esclarecimentos foram todos feitos no digital. É um ambiente muito instantâneo e é muito democrático. Todo mundo pode expressar sua opinião, ainda que não tenha embasamento para isso, mas todo mundo pode. Como é o diálogo
do banco, por exemplo, de vocês com o digital, com as pessoas com críticas e com sugestões, com soluções? O princípio dessa relação toda, quando você atua nas diversas plataformas, é a transparência, né? Então, se você tem uma virtude para explicitar, ela tem que acontecer ali, mas se você também tem alguma coisa a ser tratada com o devido esclarecimento, ele tem que acontecer. As plataformas digitais, elas são plurais, elas dão voz para as pessoas de uma forma muito positiva e construtiva. O que a gente vem percebendo é que, principalmente no nosso caso, quando está falando aí de transformação digital de plataforma, o cliente ele se insere no contexto de evolução, então ele quer opinar, ele quer participar, ele quer construir. Você observa que ele se sente mais engajado quando ele tem voz, quando ele fala e principalmente quando ele tem uma resposta para aquilo. Então é um ambiente rico, é um ambiente que, se você souber estratificar muito bem a informação que vem dali, talvez é uma das pesquisas mais ricas que você tem do que propriamente fazer às vezes uma pesquisa quantitativa, porque ali é online, a todo momento o cliente conversando com você e tudo bem, se você tem, o que ele quer é a transparência, né? Então, você tem uma situação específica, fala para ele o que está acontecendo, ele vai entender, ele vai vir um advogado da marca, porque você cria uma relação de confiança, e é isso que a gente enxerga. Pegar só um pouquinho do histórico, quando as redes sociais começaram a ser difundidas no Brasil de forma mais efetiva, lá mais ou menos em 2008, nós somos o primeiro banco a ter presença nas redes sociais de uma forma muito tranquila, porque a gente entendia que ali era um novo canal de voz para o cliente poder se relacionar com a gente, poder falar e poder expressar suas opiniões e seus desejos. E isso vem retroalimentando muito toda a nossa cadeia de produção e de evolução das soluções dentro da organização. Muito bem, debates. Enquanto a gente continua aí processando, né, digerindo tudo que a gente conversou aqui, vamos ouvir um cara que sempre teve uma visão muito interessante de mundo, Paul McCartney, com Everybody Out There, e a gente volta já já. Paulo Marcos. É isso Incrível, aí, né? É isso aí. Ó, você que está no Facebook, a gente está falando aqui um pouquinho desse canal aberto para as pessoas poderem se comunicar tanto com os artistas quanto com o banco. A gente separou um vídeo aqui com 3 internautas, com 3 consumidores do Banco Next, explicando para a gente como é que você abre uma conta lá. Dá uma olhada. Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Joey, antes de mais nada, boa noite, tá bom? Sejam bem-vindos ao meu canal. Então, gente, hoje eu vou estar fazendo um vídeo bem rapidinho pra vocês. Vou estar fazendo aqui um unboxing pra vocês de um cartão que chegou pra mim hoje. Trata-se de um cartão de uma conta digital, que é o cartão Next, tá bom? Já deixei aqui aberto. Sem muita enrolação, já vamos abrir aqui, tá bom? O Next aí é a nova conta digital lançada pelo Banco Bradesco, né? Que tem como seu diferencial também a possibilidade de você investir na poupança, tá? Chegou para mim, fiz essa conta há pouco tempo, chegou até para mim de forma muito rápida, tá? Dos cartões que eu solicitei, esse aqui chegou aí, não demorou mais que 5 dias depois que foi feito lá a conta. Achei muito rápido, tá? Com essa conta você tem a possibilidade de um plano sem taxas mensais, o que é meio que um padrão dessas fintechs, que mesmo assim contam com produtos financeiros mais básicos que você precisar. O Next, no entanto, tem cestas diferenciadas, então você precisa ficar atento a isso na hora de fazer o seu cadastro. Por padrão, você recebe o plano na faixa, que possui TED limitado para outras contas do Next e do Bradesco, cartão de crédito internacional com a bandeira Visa sem nenhuma anuidade, saques em qualquer caixa do Bradesco ou Banco 24 Horas, mimos que vão desde desconto no cinema até crédito no Uber, além de todos os comprovantes e extratos gratuitos através do app. Para fazer depósito, você precisa ir até uma agência ou caixa do Bradesco e, por enquanto, esse é o único da lista que não aceita boleto para depósito. Nesse plano gratuito, você fica limitado a somente um DOC ou um TED para outras instituições financeiras, mas dependendo
dependendo da sua movimentação, já está bem suficiente. Eles também possuem um plano que se chama Na Medida, que conta com as mesmas transferências ilimitadas, mas nesse caso você pode transferir para qualquer banco e não apenas Next e Bradesco. Esse plano também permite saques ilimitados, os mimos, é claro, e o cartão de crédito internacional. Ele custa R$ 9,95 por mês e o único diferencial fica mesmo para os DOCs e TEDs ilimitados para outros bancos. Voltou, hein? Estamos de volta aqui no Facebook. Léo tá com peça, Nath? Tá com peça e falou que vai viajar, né? É, Vocês o Ovo vão pra de onde? Ouro, o espetáculo, né, sobre o Holocausto que a gente estava falando aqui com o Sérgio Mamberti, a direção do Ricardo Grasson. A gente faz aí mais um final de semana, Jefferson tá convidado, leva a família lá, vocês todos. A gente está dia 28 e 29 de fevereiro agora no finalzinho e dia 1º de março, nosso último Aí final de vocês semana vão- no Porto Seguro. Aí a gente vai viajar para Jundiaí, para Santos, algumas outras cidades que estão confirmando ainda, tem uma possibilidade de ir para o Rio e tem uma possibilidade, né, aquele sonho de todo artista, da gente ir para Jerusalém fazer esse espetáculo. Olha, que legal, Já que pensou? Porra! Por que ovo de ouro? O que tem? O que é O isso? Ovo de Ouro é um signo que o Lucas Pape, autor da peça, que também é ator maravilhoso, ele escreve, e os judeus capturados, né, no campo de concentração, eles tinham seus pertences, que eram tirados deles junto com as roupas, enfim, quando eles chegavam no campo de concentração, de trem, de cara, mulheres e crianças iam para o banho. O banho, na verdade, não era um banho, eles iam para a câmara de gás. Sim. E os homens, eles passavam por uma seleção do tipo, o que você faz? Ah, eu sei cozinhar, eu ser forte, isso e aquilo. Então, eles iam trabalhar no campo de concentração. Esse é um dos meus personagens, quer dizer, meu personagem é esse. E eles esconderam uma moeda de ouro. Esse meu personagem e o personagem do Lucas Pape, eles conseguem guardar uma moeda de ouro. E aí todo o mecanismo que eles fazem para conseguir esconder essa moeda de ouro, vocês vão ver lá na peça, mas só para dar um spoiler, eles engolem a moeda, né? Então assim, porque é como se eles tentassem de alguma forma manter alguma ligação com o universo deles, com o mundo deles, com o mundo lá fora. Se eles pudessem manter de alguma forma aquilo era um símbolo da vida deles, né? Assim, e ovo no fim, porque eles acabam engolindo, tipo, teoricamente. Eles engolem e depois precisam tirar. Botar esse ovo. Então assim, não é por cima, não sei por onde vai. Mas assim, é triste, né? Total, é. Triste, Muito, assim, porque foi de verdade, né? Eu sempre fugi desse tema do nazismo, assim, apesar de ter estudado, visto filmes, que é um tema muito difícil, muito pesado, também a questão do terror que se instaurou a partir daí do que o ser humano é capaz, em função da razão, de cometer, né? Assim, então, para que não se repita, a gente está aí fazendo isso. Mas assim, eu sempre entendi isso meio quase como um conto de terror, uma coisa fantasiosa. Eu tive que mergulhar, embarcar nesse projeto. Aceitar a realidade, né? Você tem imagens seríssimas. Tem imagens muito sérias, então assim, tudo que comece a podar a liberdade de expressão, a identidade das pessoas, a diversidade, a gente precisa sim questionar. Por que que não pode ser diferente? Por que não pode ser de outra religião ou de outro gênero? Então isso é muito importante. Eu não sei quanto tempo a gente tem aí. 5 segundos. 5 segundos. Voltando, a gente vai falar um pouquinho de como guardar a moeda de ouro com a educação financeira. Não precisa engolir. Muito bem, estamos de volta. Hoje as músicas do dia ou da noite foram Every You and Every Me de Placebo, 40 de Franz Ferdinand e Everybody Out There de Paul McCartney. Musicaço, muito bem, mas agora é hora da dica cultural de Nath Rodrigues, vamos a ela. Uma exposição que está no Instituto Moreira Salles, que fica aqui na Avenida Paulista, número 2424, que se chama Devolução. É uma exposição de fotografia de uma fotógrafa chamada Maureen Bisiliati. Ela fotografou durante a década de 80 um Brasil sertanejo. Então ela pega as imagens e transforma essas imagens em movimento. E aí ela constrói curtas-metragens, documentário,
documentários. Tipo um stop motion, sim, assim. através dessas imagens que ela passou a década de 80 toda fazendo sobre os sertanejos. É incrível, é gratuito, gente, tá aqui no Instituto Moreira Salles, todos os dias, menos as segundas-feiras que é fechado, das 10 às 8 da noite. Muito bem, dica cultural de Nath Rodrigues. Nós temos também aqui, a gente está ao vivo no Facebook, lembrando sempre, hein? Se cadastra lá, porque toda terça-feira das 9 às 10h30 estamos lá. O povo participa, Emerson? Sim, tem Luiz Fernando deu boa noite, a Silmara Lins mandou um abraço. Silmara. Mas o Everton fez uma pergunta que eu acho bem pertinente aqui. Que ele fala por que o Next não patrocina, por exemplo, um campeonato do Fortnite, já que ele quer se aproximar dessa galera. Fortnite, pra quem não é um jogo bem jogo da molecada aí de videogame mesmo, né? Tá falando uma coisa de tecnologia, digamos assim. Vocês têm uma ação de marketing nesse sentido, nesse caminho? Nós, recentemente agora, no final do ano, e até tem uma campanha vigente, a gente está patrocinando as finais do Free Fire. E também temos uma campanha vigente lá para clientes que podem ganhar benefícios dentro do jogo. Então a gente está se inserindo dentro desse universo. Logicamente você tem que se inserir com propriedade, né? Você não pode ser intrusivo dentro de um ambiente que tem uma propriedade específica, mas você tem que entrar com relevância. Então a cada evento aí nós estamos buscando nos conectar com o mercado aí que hoje você tem no Brasil mais ou menos 28 milhões de brasileiros que são já se consideram dentro das plataformas de esportes, né? Gamers ali, gamers. É grande, né? Se você pegar todos, né, e aqueles que jogam celular em plataformas, a gente chega a 80 milhões de pessoas. Então é um mercado. Eu tô lá no meu PlayStation, eu jogo. Muita gente, é isso aí. É muita gente. A gente estava falando aqui fora do ar um pouquinho da história do Ovo de Ouro. E o Léo estava contando pra gente... Que é a peça do Léo, né? Que é a peça do Léo, estava contando pra gente a origem do nome. Se você quiser sinteticamente falar aqui no ar... Eram os pertences que os prisioneiros carregavam, e o ovo de ouro, no caso da peça, é uma moeda que eles escondem, né, dos nazistas, dos chefes lá da SS. E eles conseguem manter aquilo como um símbolo da vida deles, como um pertence, um resgate, uma conexão com a vida que eles tinham lá fora do campo de concentração. Isso é o ovo de ouro, que dá nome ao espetáculo. Legal. E aí eu queria já aproveitar e falar o seguinte: a galera guardava a sua moeda de ouro, que era uma lembrança, uma recordação, um elo de ligação com a sua história. Com a vida, né? Com a vida. E aqui do outro lado, falando de moeda de ouro, vocês têm um trabalho de educação financeira para os seus correntistas? Porque o brasileiro, de um modo geral, não tem uma relação muito boa com o dinheiro, né? A gente não recebe um direcionamento. Essa educação financeira, né? Não. E aí, vocês têm um trabalho nesse sentido? Sem dúvida. Aliás, tem um fator interessante. A gente tem, como comentei no início aí, time de antropólogos, psicólogos, fazendo uma série de estudos pra gente. Na verdade, não é mais do que um estudo, né? Investigação cultural, porque ele é imersivo, você vai pro cotidiano das pessoas. Tem um dado interessante que essa geração que vem agora, a geração Z, ela é considerada uma das gerações com mais econômicas da história. É uma geração que faz uma reflexão muito grande sobre consumo, não é um consumo aleatório, e portanto é uma geração que pensa muito bem em como ter suas reservas. Tem um dado numérico interessante. No Brasil nós temos aí cerca de 10 milhões de jovens, né, aí entre a faixa de 18 e 30 anos, que tem uma poupança média de R$42 mil. Então é um público que pensa realmente aí no consumo controlado, em guardar e pensar no futuro. E na plataforma, uma das principais soluções que nós desenvolvemos foi justamente um gerenciador financeiro integrado à plataforma, para que as pessoas tenham noção de onde elas estão gastando o seu dinheiro. Então, eles setam uma série de informações lá. Eu quero gastar R$500 de mercado, de entretenimento, seja o que for, e a plataforma vai dizendo para ele se ele está dentro daquele parâmetro de gasto. Porque é o que você falou, por mais tentativa de controle financeiro que exista, muitas vezes a gente não sabe muito bem onde o nosso dinheiro está sendo alocado. Então, para que a gente tenha um cliente saudável, feliz na relação financeira, um dos papéis fundamentais é você subsidiá-lo com soluções de educação financeira. Um dado interessante também que nós trouxemos nesse trabalho é
70% desse público conectado quer investir, mas só 29% se consideram com bom hábito de controle financeiro, quer dizer, saber direitinho para onde está indo o seu dinheiro e se eu estou conseguindo fazer reserva para poder investir. Então, é um dos nossos papéis, das nossas missões, dos papéis aí, ensinar esse cliente a ajudá-lo, na verdade, não ensinar, ajudá-lo a fazer uma boa gestão das suas finanças. Tanto o Léo quanto a Natália já fizeram e fazem produções executivas de espetáculos aí, então está acostumado a fazer uma educação financeira e ver como é que tem que funcionar perfeitamente numa planilha, né? Não, eu não consigo nada disso. Eu tenho uma empresa de produções culturais, eu já recebi patrocínio, né? Sim, também, aí é super corretinho, mas eu comigo mesmo, no meu dinheirinho que eu ganho, eu não consigo ter planejamento nenhum. O meu pai é meu sócio, né, na empresa, e meu pai é coronel, então assim, ética, honestidade e verdade são valores lá em casa, né, assim, especialmente o pente fino que ele passa ali, então a gente está sempre cuidando de tudo, assim, é muito importante você trabalhar dessa forma, porque é dinheiro público, né, e o que eu acho legal até reforçar rapidamente aqui, é dizer que assim, uma lei como essa, uma lei de fomento à cultura, emprega muitas pessoas, distribui o dinheiro em camadas, você tem que pensar assim, a costureira está ganhando, o cara que vende o botão da blusa, o cara do som, o dono do teatro, né? O cara da iluminação. Então assim, não, às vezes o pessoal que está ouvindo aí tem uma impressão de que, como assim captou aquele dinheiro para ele? Não, tem um ecossistema, e junto com isso existe uma contrapartida de acessibilidade, de, por exemplo, eu estou com um projeto agora, sabe Banco Next? Que é, por exemplo, rapidamente, é uma comédia, mas você vai gostar de verdade, é uma comédia argentina que trata, enfim, assim, é uma reunião de condomínio extraordinária para mandar embora o zelador. E o zelador é um senhorzinho de idade. Quando ele entra, as pessoas se apaixonam por aquele senhor, porque você fala, caramba, ele é o máximo, e o cara quer ajudar tudo, mas ele é um senhorzinho e tal. Então essa peça, ela trata da utilidade do idoso na nossa sociedade. O desenrolar da peça é genial, não vou contar aqui ainda. Mas, o que eu quero dizer com isso? Na equipe, no projeto que a gente está fazendo, então, 50% da nossa equipe serão de idosos. Né? 50% será de idosos. Que a gente vai capacitar esses idosos. Onde eles vão estar? Eles vão estar na monitoria do espetáculo, eles vão estar como a camareira, tem 3 idosos no elenco. Então, é uma forma de você mostrar assim, olha, a gente está agregando, existe uma responsabilidade social também nesse sentido, de você incluir as pessoas. Se a peça trata disso, a gente traz isso para o entorno do projeto, para você viabilizar isso. Justo, né? E obviamente, assim, isso atrai também as empresas, porque é um momento em que elas vão falar assim, cara, acho isso legal mesmo, né? A gente vai fazer todo um documentário com esses idosos, assim, de como é a vida deles, de como eles se sentem ali, porque a peça trata sobre a utilidade do idoso. Então eu estou chegando no Banco Next com esse projeto em breve. Brincadeira com fundo de verdade, mas assim, é só para dizer que essa parceria é importante tanto para nós, quanto para o público, quanto para as empresas, porque é a forma também das empresas colaborarem com toda essa cadeia de profissionais, essa economia criativa, enfim, você perguntou sobre valores e se comunicarem com o seu... Eu falei errado, porque ele fez uma pergunta, eu já falei eu comigo mesma, cuidando dos meus valores. Mas você consegue, Nath? Não, assim, eu sou muito eu sou super. Saber onde gastou? Não, minha mãe também que faz tudo pra mim, não na empresa. Que tem um sócio eu também e tal. Não sei, não. Mas eu, Natália, é uma cagada. Agora, pronto, a gente tá falando do Ele já prometeu pra mim que vai me ajudar. Eu vou entrar em contato com ele amanhã e ele vai me ajudar pelo Banco Next. E aí a gente fala assim, né, aonde o Banco Next participa nessa história toda. Eu tava lembrando de campanhas do Banco Next. A última foi do Mimos, né, dos clientes mimados, mas tem uma que marcou muito, que foi a do Mr. Shaw, do Se Beber Não Case, aquele oriental ali do filme, para você que tem essa memória, aquele figura. Como é que foi trazer ele? Qual foi a intenção aí? Realmente uma comunicação com um público bem jovem, um susto nessa galera, assim, uma surpresa, né? Na verdade nós utilizamos ali um pouco da estratégia da irreverência, né, do personagem, para que ele, de uma forma mais lúdica e até mais divertida, pudesse comunicar todas as features, toda
os serviços, os benefícios que a plataforma entregava, né? E aí foi um momento importante, que era o momento que nós estávamos indo para mercado, e o recall da campanha foi muito positivo. As pessoas, apesar dele ser um personagem não politicamente correto, mas ele é engraçado. Total, e a gente tentou carismático. pegar o lado esse lado engraçado da irreverência, da forma como ele se conecta. E isso, ali naquele momento, foi uma entrega importante. Foi uma escolha muito boa, né? Uma escolha fora da caixa, assim, né? Foi um trabalho investigativo bastante interessante que foi feito. E o personagem, ele por si só, né? Ele é carismático, ele é engraçado, e aí as pessoas receberam muito bem a campanha, e a gente começa a construir ali uma trajetória de marca importante. Totalmente. Emerson. Muito legal mesmo. Obrigado. Não, tem um comentário aqui do Saulo Alencar. Esse é um comentário ruim, ele diz que o banco é bom, o atendimento é ruim. E aí? Saulo, ele vai te responder, hein? Não, é assim, toda a plataforma ela é feita para que o cliente se autossirva, né? Então a plataforma ela parte do pressuposto do autosserviço. Nós temos atendimento disponível 24/7. Não é um atendimento disponível somente com o atendente tradicional. São perfil de assistentes, de consultores que têm alçada para resolver qualquer problema que o cliente tenha em qualquer horário. Então, se ele está com um problema ali sábado, 3 horas da manhã, quem está atendendo ele tem que ter O know-how. O know-how tem que ter alçada para resolver o problema daquele cliente, seja a hora que for. Eventualmente, você pode ter tem vários elementos envolvidos numa plataforma de atendimento, conexão, uma série de coisas. Eventualmente, o cliente pode ter se deparado com uma situação específica naquele momento, mas a gente tem a plataforma amplamente disponível e hoje muito bem avaliada pelos clientes em termos de relacionamento. Lógico que a gente vive um verdadeiro estado beta. Beta quer dizer o seguinte: é constante evolução. Todo dia a gente está evoluindo, todo dia a gente está trazendo novas funcionalidades, todo dia a gente está evoluindo o modelo de atendimento, e isso nós estamos construindo junto. Se a gente for pensar, a plataforma tem 2 anos de vida, ela é muito recente, então tem todo um trabalho de construção ainda caminhando de forma positiva. Legal. O Léo, o seu lado psicólogo, ele te ajuda na construção dos personagens ou te ajuda mais a colaborar com seus amigos atores? Ou a não surtar enquanto você mergulha em algum personagem também? Eu não trato de ninguém, nem de mim. A questão eu já tive experiência até com a clínica e tudo. É uma coisa que eu sempre quis estudar desde pequeno e estudo até hoje. Você sabe, a psicologia desenvolveu em mim assim, um olhar que acompanha o olhar que o teatro sempre me fez ter, a arte, né? No sentido assim, de olhar para o contexto da pessoa. Né? O Jefferson está aqui, mas o Jefferson não está aqui do nada. Ele tem uma história de vida, ele tem um contexto, ele tem uma família, né? Ele teve uma infância, ele tem toda uma trajetória, ele tem sonhos, expectativas, frustrações. Então quando você vai construir um personagem, você olha para todo esse contexto familiar. Quando você vai conversar com alguém na rua, é a mesma coisa, você entendeu? Todo mundo está no meio de um caminho, todo mundo está indo para algum lugar e está vindo de algum lugar. Pode até não saber para onde está indo, quem é que sabe, né, gente? Mas assim, nesse sentido que a psicologia me ajuda, né, a tentar ampliar o olhar pela história pessoal de cada um, o contexto de cada um. E é isso, né? Olhar para o comportamento, olhar para padrões de comportamento, né? As questões do mecanismo de defesa, são inúmeros mecanismos de defesa, cada um. Você acaba olhando também para os seus personagens, porque para quem não sabe, um personagem ele tem todo, né, uma história, uma bagagem que já é pensada pelo autor, que já vem com uma certa construção e que no desenvolver da história o público vai entender isso. E automaticamente o olhar do outro é o olhar do seu personagem também. Né? E assim, parte do autor, mas o autor ele faz o quê? Ele bota palavras num papel. O ator é o cara que vai dar vida para aquilo, ele vai trazer a voz, ele vai trazer a alma daquele personagem e o público vai receber aquilo e vai se identificar ou não com aquilo, mas vai vivenciar aquilo como, assim, você vê um filme,
falando, você se envolve tanto com aquele filme, uma peça de teatro, você se envolve tanto às vezes com aquilo, que você é como se você se transportasse para aquele universo. Então é um trabalho muito importante, assim, porque é uma coisa imaterial, né? A gente está falando de construção de opinião, construção de identidade, construção de cultura. E se a gente olhar assim, ou é prédio, ou é carro, ou é caneca, isso são as coisas materiais do mundo, mas até uma caneca foi pensada. Até um prédio, ele foi concebido antes na ideia de alguém. Então isso tudo faz parte. E Léo, você já trabalhou com muita gente, muitas novelas, sempre quando vê um esportista aqui a gente pergunta assim, qual foi o maior craque ou a maior craque que você compartilhou, dividiu as quadras, os campos? Cara, quem foi a pessoa que te deixou com a boca aberta? Filho da Marília Pêra na novela Cobras e Lagartos. Então aquela convivência foi muito especial pra mim, entendeu? Porque eu sempre admirei muito a Marília Pêra, né? Mas graças a Deus eu trabalhei com gente muito legal mesmo, né? Assim, com o Fernando Meirelles, com o Abel Carlos, Nastergaile, o Matheus Nastergaile, pessoas que eu admiro e vou admirar sempre. Mas assim, essa convivência com a Marília Pêra foi fantástica mesmo, assim, ela chegava pronta, sabe? Decorava tudo, uma mulher incrível, uma mulher fantástica, uma referência para nós todos. E aí como é que você vai falar que a arte não tem seu valor? Tem seu valor, como tudo no mundo tem valor. Então faz parte. Né? Tá aí a Marília Pêra que não nos deixa mentir, né? Uma mulher que... Como tem vários, né? Que representou, né, assim... Tá aí Fernanda Montenegro ainda. Nossa, Fernanda Montenegro, né? ativista. Patrimônio, né? Sim, total. E teve Mas a Fernanda Montenegro também começou um dia. Também foi anônima um dia. Por isso que a gente tem que, às vezes... Eu já tive em espetáculo, por exemplo, que o figurante era ali um figurante, aquele ator. 10 anos depois, ele era o protagonista de uma peça que eu estava fazendo. Literalmente, você entendeu? Então assim, a gente nunca pode julgar uma pessoa ou duvidar da capacidade de transformação dela, de superação dela, e nem da nossa. Isso que eu digo para cada um, assim, você pode se superar, você pode chegar a lugares que você nem imagina. Acredite, né, em Isso você aí. mesmo, né? Autoconfiança. Vote em mim, é isso mesmo! Resolvi falar tudo aqui. Campanha lançada. Bom, a gente falou muito de paixões, né? E hoje o programa foi muito sobre paixões. O Jefferson tem uma paixão, assim, por trás das câmeras, não, né? Por trás do banco, que são os carros antigos. Fala um pouquinho pra gente aí como é que... Mas é verdade, acabei descobrindo isso há alguns anos. Eu gosto realmente de carro antigo. Eu valorizo muito a história. Eu acho que é o que o Leonardo falou, né? Se a gente chegou até aqui, alguém também veio pavimentando toda essa história. Então eu valorizo muito. Eu tenho um carinho por carros antigos, especialmente por Fuscas. Que legal, o Fusca é uma paixão do brasileiro desde sempre, né? O Fusca, e tem um motivo, né, essa história do Fusca. Acho que a maioria dos nossos pais, aí, avós tiveram Fusca, né? E hoje eu ter o Fusca lá, eu andar com o Fusca me remete a um passado muito feliz, né? Éramos crianças, família, pai, mãe. Vocês tinham aquela Fusca? coisa, tinha um Fusca, então pra gente era uma alegria viajar. E a família cabia toda no Fusca? Cabia todo, 3 filhos, o pai, a mãe e as malas, né? Hoje em dia a gente tem carro maior em 2 pessoas. E chover, o quê? Cabe. Mas e aí, carro novo ou carro antigo, então, assim? Eu gosto dos dois, mas eu tenho o meu hobby, o meu carinho ali São de placa preta, aquela coisa. Bem metódico. Bem metódico. Tudo limpinho e tudo. Não, ele já me deu até todo o esquema, que eu tô atrás de uma Brasília há muitos anos, há muito tempo. Ele já me deu um esquema que eu achar minha Brasília, mano. Gente, a Brasília tá tão demodê ultimamente. Mas eu já tenho Fusca, eu tenho Fusca 61. Eu não vendo, não vende não, isso é uma raridade, uma joia. E quantos carros antigos você tem? Eu tenho 4, eu tenho 3 Fuscas. Eu tenho um Ford 1929, que quando o pessoal vai casar, as noivas vivem pedindo me aluga esse carro, por favor, mas não é para alugar. São aqueles carros, os antigos, né? Os calhambeques. Para separação, você já cedeu o carro, alugou? Não, nem para casamento, nem para separação. É uma joia lá guardada. Falando em máquinas, você falou um pouco sobre seu pai. Meu pai é aviador. Isso, ele piloto de caça. Piloto de F5. Era um brigadeiro, alguma coisa coronel. assim? E meu irmão hoje é piloto de F5 na aeronáutica. E você tem uma relação com aviões? Como é que... Tenho, viajo pra caramba. Passou batido por essa paixão dentro de um avião, né? Mas, cara, não é a minha praia, né?
Mas na infância você acompanhava um pouco isso, essa movimentação meio Top Gun, assim. Sim, a gente viajou muito, né? Bastante mesmo. E eu acho fantástico, assim, o nível de estudo desses caras, sabe? O nível de disciplina, de preparo, é fora de série mesmo. Assim, O ator tem que ter um lado meio militar, assim, no cumprimento dos cronogramas, horários cedos, porque você começa sempre a filmar, né, antes do dia amanhecer, porque precisa aproveitar a luz natural. Tem que ter uma disciplina legal, né? Se não tiver, vai acabar esbarrando, tropeçando em algum momento, entendeu? A disciplina do corpo, da mente, a disciplina da voz, a disciplina da postura, da ética, isso tudo faz parte do profissional, né, gente? Não só no meio corporativo, talvez isso seja um pouco mais evidente, mas no teatro, assim, você tem que ler muito, você tem que estudar muito, você tem que batalhar, você tem que lutar em várias audições e testes para você passar, e você não passa, e não é porque você não... Nem sempre é porque você não está preparado para aquilo, mas é porque também tem o perfil daquilo. Então é uma carreira de muito estudo, de muito preparo, muita resiliência, exatamente. Na sua infância, você chegou a pensar em seguir uma carreira militar, como aviador, sei lá? Eu cheguei, mas o meu pai falou, isso aqui não é lugar pra você não, meu filho. Meu pai já conhece minha essência desde cedo. Não, aqui não. Isso aqui não é lugar pra você não. Eu sempre quis o movimento, eu sempre quis a arte, né? Eu comecei pintando, comecei tocando teclado e violão com a minha mãe, com 7 anos de idade, aí comecei a pintar aos 10, e aí com 12 comecei a fazer teatro, entende? Já estava assim, muito inserido no universo artístico desde cedo, onde eu me expressava mais. Aí pra televisão fui com 17 anos, fui pra televisão, estava me formando ainda como ator. As coisas foram caminhando de uma forma até rápida, assim, degrau por degrau, mas primeiro fiz escola e tudo. Mas assim, aí decolei também, digamos assim, né, na minha área. E aí eu acho que o importante é você também saber na carreira, na coisa da continuidade, é você ter um bom cruzeiro. É você falar assim, cara, tá tudo bem, minha vida é essa, minha vida é boa, quero novos desafios, quero estudar outras coisas, quero fazer mais. Mas assim, chega um ponto, né, que você também tem que olhar e falar, bom, vamos manter a altitude, vamos trabalhar para isso. Estou aqui fazendo uma metáfora por causa do avião. Cara, até chegar a perguntar, o Alexandre Moreno perguntou como que é você lidar com as frustrações dos testes, que é uma coisa super difícil, horas recebe o papel, hora não. Um caso muito engraçado assim no meu começo, porque eu fui fazer um comercial de chocolate e no teste eu tava sem espinha. 3 dias depois eu fui gravar e eu tava com espinha, tava com 3 espinhas na bochecha assim. Aí a diretora me botou na frente da câmera, você acredita? Ela falou assim, que é isso, nossa? Que é isso? Vai vai dar um close nele. Isso tá horrível, você não tava com essa espinha não. Não vai fazer. Não me deixou fazer o comercial. Uma delicadeza, né? Eu tinha recém 19 anos. E aí só a menina fez, era um casal, então só a menina fez a propaganda. Eu fui pra casa mudo, calado, eu não tinha nem entendido o que tinha acontecido. Fui pra minha faculdade, contei pra minha amiga Cíntia, ela falou assim, Léo, não fica assim, não fica triste, porque ainda vão te chamar por causa das suas espinhas. Juro por Deus que ela falou isso. Um mês depois me chamaram pra presença de Anitta. Só isso. Falou assim, como é que estão suas espinhas? O trauma da minha adolescência. Aí eu falei, não, tá melhorando, já tá bom. Ele, não, eu preciso delas. Eu preciso delas. Então isso foi um caso que aconteceu. Mas assim, a frustração faz parte. Até você entender isso, às vezes a gente sofre um pouco. E o clima de estúdios é um clima assim, né? Testes, GVT, horas, espera, todos os seus, entre aspas, concorrentes, que são parceiros, mas ali sentados com você, horas e horas, né? Teve muita expectativa, né? Esse foi o seu primeiro trabalho na Globo? Foi meu segundo. Eu comecei fazendo Flora Encantada quando eu ainda morava em Curitiba. Que quando você foi assaltado indo pra lá, né? Não teve esse negócio? Foi. Tô sabendo. Nossa, foi assaltado. Tinha internet na época, você que não sabia, a gente já sabia. Assaltado no ônibus. Depois foi só avião e coisa lá. Só chique. Eu virei protagonista. Vida de artista, né, gente? Ô Jefferson, o Next vai patrocinar o Lollapalooza também. Como é essa ação lá, hein? Também já é o 3º ano que nós, Bradesco e Next, né, patrocinam o evento, faz parte de um dos nossos pilares de cultura. Vamos ter uma série de
de ações internamente, viabilizando algumas comodidades lá, principalmente para os clientes, né, do Next. E uma cobertura também vai ser feita por alguns parceiros, influenciadores que vão cobrir o evento e trazer uma série de informações, dicas para os clientes dentro da nossa plataforma. Nas redes sociais ou na plataforma? Nas redes sociais, na plataforma. Na verdade, nas redes sociais, no perfil do Next. Muito bem. Pode convidar. A gente tá falando de Lollapalooza, tem alguns nomes aqui que estarão no Lollapalooza: Guns N' Roses, Travis Scott, que eu gosto demais do Travis, Strokes, Lana Del Rey, Martin Garrix, Gwen Stefani, quem não lembra de Gwen Stefani, Don't Speak. Muito bem, então são algumas bandas que estarão, Vampire Weekend também, Cage the Elephant, enfim, James Blake, The Lumineers, enfim, fiquem ligados aí porque tem muita banda legal no Lollapalooza Quando desse vai ser ano, o Lollapalooza 2020, nos dias 3, 4 e 5 de abril. Ou seja, tá chegando. Tá, chegando aqui. E o Reclame vai estar lá também cobrindo. Você pode acompanhar essas movimentações lá no Reclame também. Muito bem, sensacional. Estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Emerson, a gente tem agradecimentos hoje, diz aí pra gente. Bom, primeiro a gente tem que agradecer toda a equipe do Reclame que está por trás dessa história. Sempre, porque não fazemos sozinhos, certo? Vocês acham que tem câmera, a gente tá aparecendo no rádio, a Lemins, que cuida da rádio. agenda, que é muito importante. Tem a Laura Tissot, que está aqui, que cuida dos roteiros e do conteúdo. Isso. Tem os editores lá, tem o David, tem o Paulinho na Laura, nossa consagrada. Rafa. Tem tanta gente legal, tem o nosso diretor Roger Garcia que está aqui. Verdade. Mas a gente também tem que agradecer ao Renato Fernandes e a Adriana Balsanelli, que são assessores aqui do pessoal. Tem a Lab 3, que cuida da nossa live, é responsável por essa linda transmissão do digital, especialmente o Marcinho e o Pedrinho que estão por aqui. E tem a Suelen, que é assessora de imprensa do Bradesco também, gente que ajuda a gente, que possibilita essa história acontecer. Muito bem, Emerson Souza. Nath, uma boa noite, assim, tudo bem pro carnaval, tá preparada, né? A voz vai voltar. A voz volta, amanhã já volta. Eu tô de férias, né? Teoricamente. Como assim tá de férias? Vocês na rádio, mas tô de férias. Porque eu só estreio espetáculo em março, então... Qual espetáculo? Para os ouvintes. Eu já assisti, que bacana. A gente volta no Teatro Vivo agora em março, então... Eu tirei esse tempo para eu poder pular o meu carnaval. Muito bem. Jefferson Honorato, diretor do Banco Digital Next. Obrigado pela presença, Jefferson. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de a gente debater uma série de assuntos aqui, essa transformação toda que está acontecendo no mundo da tecnologia, a oportunidade de aprender, né? Eu gosto muito de estar ouvindo todas essas histórias e, se me permite, um abraço para todas as pessoas da organização Bradesco, os funcionários do Next e principalmente para os nossos clientes. E ele arrebentou, vez, né? Foi sua primeira vez no rádio, né? Ao vivo na rádio, primeira vez. E nota o quê? Nota o quê, Emerson? Hã? Nota o quê? Nota 10. Nota 10. Tirou o cabaço. Olha aí, ó. Que bom que já é 10h30 da noite. Emerson Souza, sempre aqui com declarações polêmicas. Léo Midiorim, obrigado. Leonardo Midiorim, mas aqui vai no Léo Midiorim. Léo, você mora no nosso coração. Obrigado pela presença e pelo papo e pela troca de ideia, tá? Muito obrigado, foi um prazer conhecer o Jefferson, vocês todos. Prazer estar com vocês aí da equipe. E a todos também, muito obrigado. E assistam o espetáculo dele. Você mora em São Paulo depois do carnaval, né? Isso, 28, 29 e 1º de março, o Ovo de Ouro. Muito obrigado pela oportunidade de Teatro Porto Seguro, né? Teatro Porto Seguro. É isso aí. Todo mundo que for, indica pro próximo e assim a gente vai fomentando a cultura aqui no nosso país. Obrigado a todos que ficaram aqui até agora com a gente. Rodrigo Branco, obrigado por mais uma jornada. Valeu, tamo junto. Até a próxima. Tchau!